Este não é apenas o primeiro episódio de um podcast, é o início de uma nova forma de falar de saúde mental em Portugal. Sem filtros, com coragem, com verdade. E o primeiro passo de uma grande revolução silenciosa, mas imparável. Bem-vindo ao movimento Mentes Seguras. Aqui vamos desmistificar o que é complexo, vamos falar daquilo que muitos calam, vamos tocar naquilo que realmente nos move. Vamos falar de corpo, de mente, de dor, de beleza, mas não como luxo. Vamos falar dela como a nossa linguagem, da nossa verdade mais interna. Este primeiro episódio é mais do que especial. É um momento de celebração, de amizade e de realização. O convidado de hoje conhece-me desde os 15 anos, há mais de 20. Fizemos juntos o duro caminho da Faculdade de Medicina do Porto, partilhamos sonhos, partilhamos medos, muitas noites mal dormidas e hoje estamos aqui lado a lado a gravar o primeiro episódio deste podcast. O Dr. Rafa Nobre, para além de ser um cirurgião de renome, é um artista, um pensador, um bom amigo, mas mais do que tudo, é recentemente o pai da Carol. A beleza não é um capricho social, é um ritual milenar de pertença. A beleza era inicialmente associada à reprodutividade, ou seja, características mais simétricas faziam-nos intuir que tínhamos um parceiro com bons genes e aumentava a probabilidade da sobrevivência dos nossos filhos. Então, cada vez que sentimos o olho do outro a notar a nossa beleza, aquilo que acontece é um disparo de dopamina. Tal é a nossa necessidade de nos reproduzirmos enquanto espécie. Por isso é que tantos ficam tão viciados nos likes e na aprovação da sua beleza física. Então agora, antes de começarmos a entrar numa parte mais profunda, vamos usar aqui algumas perguntas mais fora da caixa para conhecermos melhor o Dr. Rafa. Primeira, então Rafa, preferias nunca mais operar ou nunca mais fazeres um story sem filtro? Então, essa resposta não é particularmente difícil para mim, porque eu não uso filtros nos stories do Instagram. Aliás, a propósito disso, há países que hoje em dia obrigam as pessoas que usam filtros neste tipo de conteúdos a sinalizarem, e portanto, eu digo, obviamente, que preferia nunca mais usar um filtro do Instagram do que nunca mais operar, que eu adoro. Tu adoras operar e, mais do que tudo, a verdadeira beleza é aquela que nós sentimos quando não precisamos de um filtro. Então, e diz-me uma coisa, o que é que o espelho não mostra, mas que tu vês nos teus pacientes com frequência? É sim, e partindo desse ponto, já para dissociar dois conceitos, eu acho que eu tenho a felicidade de ter pacientes que são lindíssimas, e o que o espelho não mostra, muitas vezes, principalmente em pessoas que são fisicamente muito interessantes, é a falta de confiança que têm no seu interior, apesar de terem um exterior incrivelmente belo. Essa resposta é fantástica porque leva-nos a pensar que muitas vezes quando o nosso valor próprio está ancorado na nossa aparência física, nós pensamos, se eu não estiver tão bonito ou tão bonita, o meu valor próprio decresce. Então, se dependemos só disso, a imagem torna-se algo que pode ser até tirânico, em vez de ser libertador. O que é que achas disso? Concordo. Eu acho que nós sabemos hoje em dia que pessoas mais bonitas estão associadas a maior tipo de sucesso em diferentes áreas, mas chegamos a um paradoxo em que as pessoas ficam tão preocupadas com a sua beleza que ficam reféns dela. E depois a própria busca pela beleza leva à infelicidade das próprias pessoas. É super interessante isso, não achas? Excelente resposta. Isso faz-me perceber uma coisa, que é a beleza, não podemos ser hipócritas, abre portas. Ou seja, quem for bonito, com facilidade, tem mais palco, tem mais voz, e quem não tiver isso como um trunfo, acaba por ter que se esforçar mais ou que falar mais alto para ser ouvido. Sim, são estudos que dizem isso, não somos nós que estamos aqui a opinar. Está provado que pessoas com padrões mais parecidos àqueles que são definidos como os padrões de beleza da sociedade, quer naquele local, quer naquela data, têm mais sucesso profissional. Pronto, ou pelo menos têm uma abertura inicial maior do que pessoas que não têm os padrões de beleza tão de acordo com o que é considerado beleza na sociedade. Isto porque é muito interessante, porque os próprios padrões de beleza foram evoluindo durante o tempo, e mesmo no mesmo padrão de tempo, ou seja, em 2025, o que é considerado belo em Portugal não é considerado belo da mesma maneira na América Latina ou na Ásia.
Isso leva-me para uma questão interessante, que é, se tu pensares que cada vez mais todos nós temos acesso ao mundo através das redes sociais, não vês que existe uma tendência para a uniformização dos padrões de beleza, tipo, vamos ser todos Kardashians agora? Acho que há efetivamente uma tendência para isso acontecer e, por outro lado, acho que quem não seguir essa tendência, e nomeadamente os profissionais, os médicos, os cirurgiões que não seguirem essa tendência, estão a ter um trabalho diferenciado. Cada vez mais eu penso para mim próprio que, apesar de haver uma pressão grande para nós tentarmos camuflar ou modificar faces com pequenos procedimentos ou até grandes cirurgias para estarem mais parecidas com os padrões de beleza aceitos pela sociedade, como o que é belo, cada vez mais, se nós preservarmos as características de cada pessoa, vamos estar a estimular o singular de cada um de nós e, portanto, vamos estar também a demonstrar o especial que cada um de nós é, em vez de uniformizarmos e sermos todos mais parecidos. Fantástico, eu acho que isso é uma coisa que diferencia sem dúvida alguma daquilo que eu vejo muito nas redes sociais e de pessoas que conhecemos até, que as pessoas ficam, pá, grotescas. Ou seja, a intervenção estética, quando feita com ética, como tu fazes, ajuda a que as pessoas consigam ser mais singulares, mais reais, mais únicas, consigam ser um eu idealizado delas, em vez de ser eu vou fazer isto porque eu sinto mal comigo e se for igual àquela ou àquele vou-me sentir melhor. Eu amo, então quero ser mais eu, vou fazer isto como um gesto de autocuidado. Exatamente. Assim, desde o início da minha prática clínica e até pela minha educação enquanto pais artistas que tenho, eu sempre gostei de analisar cada paciente que tenho e de realçar as suas próprias características sem grandes alterações. Claro, os meus padrões de beleza, se calhar, são muito mais renascentistas, através por conhecer muito a arte italiana e a arte ao longo da humanidade e de ter sido educado nessa vertente mais sensível, isto porque a estética e a beleza são conceitos subjetivos e então isso varia de cada pessoa e as análises que também são feitas também são extremamente singulares e não tem mal nenhum nisso. Mas para mim, aquilo que eu considero os resultados mais bonitos não vão de encontro àquilo que é preconizado muitas vezes como o que está mais em voga a nível mundial, por exemplo, como as Kardashians. Eu acho que elas são ótimos exemplos do que se faz a nível estético, ótimos exemplos do que se faz a nível de cirurgia plástica e de cirurgia estética. No entanto, se calhar eu, enquanto médico ou enquanto cirurgião, não operaria ou não faria cirurgias tão transformadoras a uma mulher de 20 ou 20 e poucos anos. Eu ontem tive o prazer de conhecer a tua filha, a Carol, e o apelido da mãe é Beleza e o teu é Nobre, então ela vai ser a Carol Beleza Nobre. E isso dá-nos que pensar que a verdadeira beleza vem da nobreza de caráter. Então eu perguntava-te qual é que tu achas que é a cirurgia estética da qual os portugueses mais necessitam neste momento? Então, a cirurgia, aliás, se eu pudesse mudar apenas ou dar apenas alguma coisa a todos os meus pacientes, seria confiança, uma mente segura. No outro lado, por outro lado, a pergunta que me fizeste é: que cirurgia estética é que eu acho que os portugueses mais necessitam? A cirurgia estética que tornar cada um mais feliz. Excelente, ou seja, que o reaproxime de si mesmo. Eu gostei de tu falares de autoconfiança, porque a autoconfiança e o valor apercebido depende imenso de pessoa para pessoa. Há pessoas que, se eu achar que o meu valor tem que ver com a minha beleza, estou tramado, porque vou envelhecer e necessariamente vou perder algum amor próprio, o meu autoconceito vai diminuir um pouco. Outros acham que são os cargos que ocupam e necessariamente se reformam, a autoestima vai por ali abaixo. A coisa mais bela, acho eu, que uma namorada me disse foi: eu gosto de ti pela pessoa que tu és. Então, de facto, seria a confiança no que tu és, que é o teu software, que é nesse caso, a tua mente segura. Diz-me uma coisa: qual é que foi o pedido mais insólito de uma cirurgia que já recebeste? Para quem trabalha neste mundo da estética e principalmente pessoas de áreas cirúrgicas como a minha, obviamente que temos pedidos que pertencem a espectros muito extremistas do que são
estas transformações. E portanto, uma das coisas mais extremistas que eu tive foi um paciente a pedir para eu lhe cortar a língua, fazer uma língua bifurcada. Também já tive que socorrer pessoas que fizeram este tipo de alterações com tatuadores, com pessoas que se dedicam à body modification e que depois infectaram e tiveram problemas. Portanto, eu poria um desses como um dos casos mais insólitos que me de pacientes que me procuraram. Obviamente que eu, enquanto médico, e por tudo isto que tivemos a falar sobre os meus padrões do que é belo, do que é natural e do que faz bem à pessoa em si, e eu não executo este tipo de modificações, nem sequer faz parte do meu gosto pessoal, e portanto eu não quereria ter uma paciente minha a dizer que tinha sido eu a contribuir para que ela fizesse uma modificação corporal que eu acho que já entra no espectro das pacientes terem que procurar ajuda, por exemplo, com um profissional como tu, para perceberem se aquela transformação drástica que procuram se deve a alguma lacuna que é muito mais importante, muito mais lá atrás, a nível mental, e aí conseguirem superar o que têm e ser felizes da maneira bela que são. É, essa cirurgia de que tu falas, da língua bifurcada, de facto era algo que eu teria imenso interesse em explorar, perceber porque é que esta pessoa quer isto. E provavelmente conseguiríamos chegar a alguma conclusão. Pá, eu recentemente tive uma paciente que é uma pessoa formidável, de quem eu gosto imenso, mas que sentiu que estava a perder após o parto, sentiu que estava a perder o marido de alguma maneira e fez uma mamoplastia e uma abdominoplastia e quando se viu ao espelho cheia de drenos arrependeu-se imenso porque percebeu, eu fiz isto por ele, não fiz por mim. Então existe aqui uma grande diferença entre a motivação pela qual eu faço, que é, eu estou a fazer por um espelho externo ou por um espelho interno, porque de facto a nossa identidade é criada ao longo da nossa vida, principalmente quando somos putos, pelos espelhos, pela forma como as pessoas nos veem. Normalmente, inicialmente, os nossos pais, os nossos colegas. Quem é mais bonito recebe mais atenção, é mais investido. Obrigatoriamente, somos seres visuais. E opá, eu acho que o futuro é mesmo esse. O futuro é uma articulação entre a psiquiatria e a estética para entender até que ponto é que eu estou a fazer algo por mim ou até que ponto é que eu estou a tentar cobrir uma ferida emocional, um trauma meu, uma insegurança que posso resolver e nesse sentido acho que a cirurgia estética não é tão aconselhada. Pergunta: qual foi a vez em que te sentiste mais bonito e não teve nada a ver com o espelho? É assim, essa pergunta é fácil de responder, não é? Eu tive a Carol há pouco tempo e, obviamente, que essa foi a vez que eu me senti mais bonito. Aliás, eu ao longo da minha vida tive a felicidade de experimentar várias sensações. Eu pratico desportos radicais, eu já saltei de avião imensas vezes porque eu adoro adrenalina, senti medo, senti felicidade, senti amor, paixão, mas eu nunca tinha tido uma sensação tão especial como esta. E, efetivamente, o ser pai de uma bebé desejada e super feliz é o sentimento mais fixe que eu já tive em toda a minha vida. Pá, estás de parabéns. Tenho a certeza que vais ser um excelente pai. Pá, agora vou pôr aqui umas perguntas do que lancei o desafio no Instagram e perguntaram-me: João, diz uma coisa que o Rafa faz melhor do que qualquer outro médico que conheces. Então, a nível enquanto profissional, eu diria que é ética com estética, sem dúvida alguma. Nós conhecemos casos de pessoas que ficam coisas grotescas, até amigos e conhecidos nossos, e sei que o teu trabalho tem muito que ver com aprimorar os traços que a pessoa já tem e que não vais para lá do. Não aceitas um pedido sabendo que não aceitas um pedido sabendo que não vai fazer bem a essa pessoa. Enquanto pessoa, o que eu mais admiro em ti, sem dúvida alguma, pá, é a tua resiliência. Pá, todos levamos pancada da vida, mas poucos se levantam. Pá, alguns têm resiliência e conseguem voltar ao seu estado original, outros desenvolvem aquilo que é ser antifrágil, que é levar pancada da vida e ficar ainda mais forte. E eu acho que esse é o teu caso. Eu conheço-te há 20 anos, andamos juntos no liceu, andamos juntos na faculdade. Tu não entraste em medicina à primeira, foste primeiro para nutrição, fizeste a faculdade de medicina, repetiste 3 vezes o exame de especialidade, que é um exame, para quem não sabe, para o qual há pessoas que estudam tipo 14 meses, é uma prova tipo brutal de resiliência, de foco, de empenho, de brio. Portanto, tu és um antifrágil, és uma pessoa que nunca desiste e eu admiro isso. Sim, é verdade. O meu percurso foi feito de
de vários degraus, dificuldades, mas eu acho que o mindset eh, de sucesso tem que partir muito da resiliência, não é? Eu não conheço nenhum caso de um campeão, de uma pessoa super bem-sucedida, cujo caminho tenha sido linear e fácil. O meu também não é, faço com muito trabalho, muito sacrifício, com uma mente forte, com um mindset adequado para tentar ultrapassar cada obstáculo que aparece. Sim, eu não entrei em medicina à primeira por centésimas, fui um ano para nutrição, depois decidi repetir novamente os exames nacionais e entrei na Faculdade de Medicina do Porto, onde tu já estavas há um ano, porque, porque fizeste as coisas direitinhas, não é? O doutor Vilas Boas, sempre mais inteligente que eu, fez os anos de faculdade todos, fez o exame todo à primeira, conseguiu. Eu sabia exatamente o que é que eu queria ser no futuro, eu queria fazer o que faço atualmente e, portanto, fiz o exame uma primeira vez, tirei uma nota que para muita gente não seria uma má nota, mas que não era suficiente para mim. Repeti, fiz o exame uma segunda vez, estive muito perto, mas ainda não suficiente, e decidi fazer uma terceira vez. Portanto, tive uma classificação muito próxima dos 100% e agora cá estou eu na especialidade que queria, no hospital que queria e a ser um profissional super feliz e apaixonado pelo que faz, que eu acho que isso nos ajuda muito a termos depois sucesso. Se nós não gostamos realmente do que fazemos, penso sempre que virão algumas frustrações ao de cima e nunca conseguiremos ser o melhor do mundo, que é o meu desejo. Pá, estás sem dúvida de parabéns, és uma mente segura, por isso é que foste convidado. E a vida é isto, não é? Que eu costumo dizer muito aos meus amigos, que é winners never quit, quitters never win. E se tu tiveres um mindset de perfeccionismo, tem que ser a primeira, se não desisto, pá, estás tramado. A vida, para ser bem vivida, é preciso errar. Não cometer os mesmos erros, mas aprender com o erro, ok. O plano B é só uma maneira de voltar ao plano A, mas eu não vou desistir. E se eu não desistir e aprender com cada erro, eu vou chegar lá. Isto é desenvolver uma mentalidade antifrágil, uma mentalidade que é uma mente segura, que é esse o nosso grande objetivo. Pergunta do Instagram para o Rafa: o que é que achas que o João tem de mais único e de genial? É assim, conhecendo-te eu há tantos anos como conheço, eu acho que diria que é o facto de tu teres sonhos ou objetivos que para a maior parte das pessoas são completamente inalcançáveis e que depois acabas por demonstrar contra tudo e contra todos que consegues, que tens sucesso. E por isso é que estamos aqui hoje a falar neste podcast incrível que tu tiveste a ideia, decidiste criar e tenho a certeza absoluta que vai ser um sucesso. Pá, agradeço-te imenso, é verdade. Pá, tu sabes, conheces a minha trajetória, sabes que eu já levei muita pancada da vida e claramente caí várias vezes, mas levantei-me sempre. E levanto-me sempre melhor. Lá está, é a questão de ser antifrágil. Porque as pessoas falam muito de stress pós-traumático, mas as pessoas não falam de crescimento pós-traumático. Que é, se tu levas uma grande pancada da vida, mas levantas-te e ficas mais forte, excelente. Agora, se levas essa grande pancada e ficas no chão, tramado. Para quem levou grandes pancadas da vida, está aqui o curso Mentes Seguras para vos ajudar a levantarem-se, desenvolverem antifragilidade e desenvolverem este crescimento pós-traumático. Depois destas perguntas que foram icebreakers, vamos então mergulhar naquilo que é mais profundo. Rafa, o que é que te fez escolher cirurgia estética? Então, a minha especialidade é cirurgia maxilofacial, portanto eu faço toda a cirurgia, quer reconstrutiva, quer estética da face, cabeça e pescoço. Eu sabia quando entrei em medicina que eu queria uma especialidade muito ligada ao componente manual. Eu sabia que queria ser cirurgião, queria ser um cirurgião que contribuísse para melhorar o aspecto dos próprios doentes, ou seja, não só tratar doenças, mas deixar que o resultado visível daquela intervenção fosse efetivamente esteticamente muito agradável. E portanto, eu sempre tive na dúvida se iria para cirurgia plástica, dermatologia é uma especialidade mais médica, não entrava nas minhas escolhas. A cirurgia maxilofacial surgiu depois quando me informaram que havia uma especialidade específica para a face, que é efetivamente a área anatómica que eu mais gosto de trabalhar, e foi assim que acabei por escolher esta especialidade de base e depois dentro da especialidade depois enverdar pela formação quer na medicina estética, quer na cirurgia estética ou cirurgia plástica facial, que é o que eu me dedico mais atualmente. É verdade, o teu pai é escultor, então tu cresceste com uma dimensão estética muito grande e agora és tu o escultor de faces, no fundo. E mais do que isso, és um pensador.
pensas nestas questões da estética. Tu és mais do que um cirurgião, és um artista e és um esteta. Eu acho que isso traz uma vantagem competitiva muito grande. Eu, se precisasse de fazer alguma coisa, uma reconstrução, seria contigo, sem a menor dúvida. Agora, como é que tu equilibras isso com o lado ético? É assim, na minha opinião, a estética deve ser sempre feita com ética. E isso é que nos diferencia. Efetivamente, atualmente, nós estamos a ter um boom, nomeadamente em Portugal. Houve países da América Latina, como o Brasil e a Argentina, que já tiveram esse boom há uns anos atrás, em que há muita procura sobre os tratamentos estéticos. Isso faz com que a oferta também vá crescendo e, infelizmente, muita dessa oferta tem alguma limitação ética, porque efetivamente há valores que depois acabam por se levantar e que são muito possíveis, pelo menos teoricamente, nomeadamente os valores monetários, e as pessoas profissionais que executam isto acabam por ter um pensamento enviesado e que acaba por ser com menos ética. Sabes que, opá, eu tenho, lembrei-me agora de uma cena fixe que foi há 3 anos, 2022, acho eu. Um amigo nosso abriu, foi na inauguração da clínica de um amigo nosso, em que eu te perguntei: opá, achas que já está na altura de eu fazer aqui um transplante capilar? E tu disseste: opá, está na altura quando tu achares que está. E eu achei isso, não só do ponto de vista clínico, muito sábio e elegante, mas percebi como tu pensas também no que aqui, nas emoções, na mente, ou seja, no esquema corporal, sendo mais técnico. E sabes que, pá, eu as rugas, as cicatrizes, os cabelos brancos que vão aparecendo, eu lido bem com eles, lido muito bem com eles. Pá, são marcas de guerra, foi a vida, eu estive ali, vivia e, pá, tal como tu, também sempre curti adrenalina, desportos radicais, nunca vivi a vida a meio gás, pelo contrário, e não tenho problema algum com isso. Agora, como tu falavas há pouco dos estudos que correlacionam a beleza com o sucesso profissional, a verdade é que tu perderes cabelo está associado a uma menor vitalidade. E eu sinto-me altamente, com uma energia enorme, altamente vital. Faço exercício, faço desportos, sou muito ativo. E o mismatch entre o teu esquema corporal e o que tu vês ao espelho é exatamente onde eu acho que a cirurgia estética deve entrar. Ou seja, eu faço isto não porque, é pá, se não fizer isto não vou gostar de mim, mas porque eu gosto de mim e é um gesto de autocuidado, é como pôr creme na cara. Então eu vejo um pouco isto desta maneira, que é pôr ou fazer um transplante capilar é exatamente o mesmo que, pá, levei pancada, fui ao chão, fui ao tapete, mas levantei-me. Pá, grande parte do cabelo que se foi, pá, foi na FMUP, que sofremos bastante lá, foi no internato médico, sofremos bastante lá, nos momentos de indecisão, nos momentos mal dormidos, e é como um comeback. Fui ao chão, mas voltei mais forte. Neste caso, com uma melhor airline, vá. Sim, o que eu acho é, e eu faço este exercício de pensamento com as minhas pacientes e com os meus pacientes, que é esta característica que você me está a apontar incomoda a si, sim ou não? Se incomodar, se aquela ruga incomodar, se aquelas entradas incomodarem, então nós estamos no século XXI, nós temos conhecimento científico para melhorar isso e vamos ajudar. Por outro lado, se não incomodar, mesmo tendo esses supostos defeitos que a sociedade consideraria defeitos, se não incomoda o indivíduo em si, eu sou o primeiro a dizer não mexa. E acho que hoje em dia, efetivamente, há muito essa pressão para que as pessoas corrijam a totalidade de pequenos defeitos que têm. Eu não me identifico minimamente com esse pensamento. Por outro lado, eu também não acho que seja criticável mudar o que incomoda a cada um de nós. Somos livres, podemos fazer o que nós quisermos se respeitarmos os outros, então melhorar ou mudar a nossa aparência, principalmente pequenos pormenores, acho que isso pode ser muito salutar, ajudar as pessoas a serem mais felizes e não vejo por que não fazerem. Por outro lado, se vão mexer só para agradar a outra pessoa, sou o primeiro a dizer não mexa. Perfeito, porque a ideia de tu desenvolveres uma mente segura é que cada vez mais o teu espelho sejas tu mesmo, seja a tua validação e não precisaste tanto da validação
dos outros. Ou seja, nós percebemos que aqui não é só cirurgia, há muito simbolismo, há muita forma como eu me vejo. Então, tu achas que a cirurgia consegue resolver um conflito interno, por exemplo? Isso também é outro ponto que eu tenho um pensamento muito peculiar, que é, eu vejo vários colegas a falarem nas redes sociais e usarem isso até como uma estratégia de marketing, que é, venha fazer determinados procedimentos para melhorarmos a sua autoestima. Na minha maneira de pensar, eu acho que quando nós temos um problema na autoestima, é uma temática para ser trabalhada muito mais por profissionais da tua área, da psiquiatria, psicologia, que ajudem efetivamente a perceber os conflitos interiores que há e não as cirurgias ou os procedimentos estéticos por si. Obviamente que quando uma paciente está com um ar cansado e nós conseguimos, com alguns procedimentos, melhorar esse aspecto, ela, quando se vir ao espelho, vai estar com uma imagem melhor e isso pode efetivamente ajudar um pouco na autoestima. Mas se houver um conflito já interno, não são os procedimentos que vão melhorar. Aliás, nós temos vários exemplos a nível mundial de pessoas com vários procedimentos, várias cirurgias e que são profundamente deprimidas. Claro, e depois ficam ainda mais dependentes disso, porque estão a tentar corrigir no corpo algo que na mente está por trabalhar. Então, eu acho que no fundo o problema não é de todo tu quereres sentir-te bonito. O problema é tu achares que tens que ser bonito para ser amado, em vez de seres amado por aquilo que tu de facto és. Então eu perguntava-te: já recusaste, já recusaste alguma cirurgia por razões psicológicas? Já recusei, recuso muitos mais do que as cirurgias. Eu acho, eu ponho isto em diferentes patamares, não é? Os tratamentos estéticos não cirúrgicos, depois tratamentos com equipamentos como o laser e depois as cirurgias. E obviamente que eu não aceito cirurgias de pessoas que considero que a nível interno têm alguma instabilidade. E mesmo a nível de procedimentos estéticos, quando eu vejo que as pacientes não estão bem, eu não faço qualquer tipo de procedimento. Quanto muito, agendemos uma consulta algum tempo depois, voltamos a conversar e se eu vir que essas pessoas continuam a não estar bem mentalmente, indico profissionais que são mais indicados do que eu para ajudar a resolver essas questões. Mas fazer procedimentos em pacientes que nitidamente precisam de outro tipo de ajuda porque a sua mente não está bem, eu não faço e não aconselho a fazer. E digo isto a todas as pessoas que poderão estar a pensar em fazer um procedimento para ajudar na sua tristeza, na sua autoestima. Calma, pensem, adiem esse procedimento para quando estiverem numa fase de vida melhor. Aí o resultado vai ser mais bonito, porque efetivamente a beleza externa é um reflexo da beleza interna. Perfeito. Pá, eu estava a pensar agora numa paciente minha, porque, pá, como tu sabes, a depressão faz com que uma pessoa, ou o burnout, faz com que uma pessoa desista bastante do seu autocuidado. Então é óbvio que essas pessoas ficam degradadas fisicamente. Mas primeiro é preciso tratar aquilo que dói emocionalmente, recuperar essa pessoa. E depois, se ela já está num momento em que tem uma autoestima consolidada e olha para o espelho e, ok, eu sinto-me bem comigo por dentro, mas por fora há algo que eu posso corrigir, pá, nesse momento eu sou totalmente a favor de uma cirurgia estética, porque a grande questão é essa, é eu faço isto para mim ou eu faço isto para os outros? Faço isto porque é um gesto de amor próprio ou faço isto porque se não fizer isto os outros não me vão amar? E por outro lado, pelo lado do profissional, está então a motivação. Nós fazemos isto para quê? Eu pessoalmente, eu faço este tipo de intervenções e de cirurgias para deixar os meus pacientes mais felizes. Mas se eu conseguir deixar uma paciente minha mais feliz numa consulta que teve comigo, em que nós decidimos não fazer nenhum procedimento, mas que ela sai com um pensamento diferente do que entrou, sai com muito mais confiança e muito mais felicidade do que entrou no meu consultório, então o meu objetivo está cumprido e eu próprio fico super realizado. Porque nós não somos só cérebro, o nosso corpo não é um autómato, um mecanismo para nos levar de reunião em reunião. Nós somos seres corpóreos também. Temos 8 esferas da vida e temos que curtir o nosso corpo também, é uma parte delas, sem dúvida alguma. Então eu acho que o futuro será uma integração entre tu cuidares do que está à vista e do que é invisível aos olhos, como dizia o Saint-Exupéry. Então, para ti, o que é uma mente segura?
É assim, acho que acima de tudo, uma mente segura tem que ser uma mente estável, apesar das suas inquietações, que todos teremos e que eu também acho salutar para despertar a nossa curiosidade, a nossa vontade de estarmos constantemente a aprender e a crescer. Uma mente com confiança e, acima de tudo, uma mente feliz. Gostei imenso dessa palavra que usaste, confiança. Ou seja, como é que eu passo a confiar mais em ti? Eu digo-te, olha Rafa, podes-me ir buscar ao aeroporto às 9 da noite e tu, ok, vou. Pá, e vais-me buscar. Eu, ok, eu posso confiar neste gajo. A mesma coisa se aplica ao próprio, que é, se eu digo que vou fazer algo, se eu me comprometo comigo mesmo a fazer algo e faço, eu penso, ok, posso confiar em mim. Pelo contrário, se eu constantemente desiludo aquilo a que me comprometo a fazer por mim mesmo, eu vou perdendo a minha autoconfiança. Então, claramente, uma mente segura é uma mente que pode confiar em si mesma. E é uma mente que é capaz de perceber que eu sou capaz de dar resposta àquilo que os fatores externos me forem apresentando. Ou seja, é muito mais aquilo que nós não controlamos do que aquilo que nós controlamos. Nós controlamos não aquilo que a vida nos apresenta, mas a forma como lhe reagimos, como processamos emocionalmente, como processamos cognitivamente e como depois o nosso corpo desempenha um papel performativo perante o que for a nossa decisão. Faça isso. Então, a maior parte das pessoas tem uma fraquíssima tolerância à incerteza. E há um tipo qualquer, não me recordo o nome dele, que dizia que a probabilidade de sucesso de qualquer um de nós na vida tem que ver com a quantidade de incerteza que nós somos capazes de suportar. Então, se houver um problema de nível 5 e a minha capacidade de resolução de problemas é de nível 7, eu sinto, ok, porreiro, tranquilo, fácil. Se pelo contrário a minha capacidade de resolução de problemas é de nível 3, aparece um nível 4 e o stress imenso. Então a ideia aqui é, uma mente segura será conseguirmos munir as pessoas de competências para elas dizerem, ok, há imensa coisa que eu não consigo controlar, mas eu sei que aquilo que se apresentar eu vou conseguir dar uma resposta. E a maior parte das pessoas não fazem isso, catastrofizam imenso e a catastrofizam e ficam ali a pensar em mil cenários hipotéticos que nunca vão acontecer. E o Mark Twain tinha uma frase fantástica que era: ao longo da minha vida passei por imensas tragédias, a maior parte nunca aconteceu. Portanto, quando me perguntam, doutor, estou aqui a catastrofizar, eu, calma, isto tem um mecanismo biológico adaptativo e serve um propósito. Eu tenho que pensar no pior cenário possível, que é para, se ele acontecer, eu resolvo. Mas faz sentido pensar nele imenso tempo? Não, pensamos nele, ok, se isto acontecer, o que é que eu faço? Isto, ok, tchau, fecha o separador. É quase teres um fluxograma. Se acontece isto, eu faço isto. Se acontece isto, eu faço aquilo e fico seguríssimo. Lido na boa com incerteza. Mas, desculpa interromper-te, mas é assim. E é exatamente, eu acho que é importante nós falarmos disto porque, efetivamente, apesar de estar a haver cada vez mais uma abertura para se falar de saúde mental e de procurar ajuda nesse tipo de campos, acho que ainda é um estigma grande da sociedade, da mesma maneira que os procedimentos estéticos ainda são um estigma grande da sociedade, mas cada vez mais nós percebemos isso, que é os profissionais da área da saúde mental, que é uma área extremamente complexa, podem ser e são, indubitavelmente, uma grande mais-valia na ajuda de quando nós estamos, por exemplo, em fases como essa de catastrofização, de estarmos sempre a pensar no pior cenário possível, crises de ansiedade e depois estarmos sempre em overreaction. E eu acho que é importante nós falarmos dizer assim: não tem problema nenhum, é normal. As pessoas de maior sucesso mundial procuram todas ajuda e têm vindo a falar e a ser exemplo de que procuram ajuda de saúde mental para que possam ajudar a esquematizar esses pensamentos, resolver problemas e tornarem-se pessoas melhores. Sim, pá, sem dúvida alguma, eu tenho pacientes que são pacientes, nesse sentido, no coaching de alta performance, que são pessoas brilhantes. O que acontece é que as pessoas vivem maioritariamente num stress enorme emocional, que é: acontece algo, eu reajo, acontece, eu reajo, acontece, eu reajo, acontece, eu reajo. Então acaba por não haver livre-arbítrio. O livre-arbítrio exige que tu pares, ok, aconteceu isto, o que é que isto me está a fazer sentir? Está-me a fazer sentir X. Porquê? Porque no passado eu passei por YZ. Ok, passei por YZ, faz-me sentir isto. Normalmente eu ia reagir desta maneira. Uma vez que me torno consciente disso, vou agir. Esse espaço entre trigger e ação é o livre-arbítrio. Senão vives constantemente numa reação. Rafa, como é que tu cuidas da tua mente no dia a dia?
Então, gostava de te dizer que tenho uma mente brilhante e segura. Eu penso que sou uma pessoa feliz e realizada, isso ajuda muito. Faço exercício constantemente, acho que é importante também a relação entre exercício físico e saúde mental saudável. Tento estimular a minha mente cada vez mais para estar constantemente em curiosidade, tentar aprender. Eu sou, a nível profissional ainda, uma criança, chamemos-lhe assim, a nível do que posso aprender. Ainda tenho muitos anos, espero eu, pela frente e, portanto, sou curioso, quero aprender cada vez mais e acho que isso nos torna cada vez melhor. E à medida que nós vamos crescendo e aprendendo, também a nossa mente se vai tornando cada vez mais segura. Por outro lado, quanto mais sabemos, mais temos a noção que não sabemos assim tanto e, portanto, nos estimula a vontade de aprender e de nos tornarmos melhores. Há pouco disseste uma coisa interessantíssima, que é as pessoas ainda têm muito estigma em procurar ajuda psicológica, psiquiátrica, cuidarem da sua mente e mesmo fazerem procedimentos estéticos. Isso é muito interessante, porque tem que ver com o seguinte, que é, existe uma repressão muito grande da vaidade e as pessoas não percebem que existe uma diferença muito grande entre vaidade e vitalidade. São duas coisas completamente diferentes. Ou seja, este tipo faz isto, provavelmente é grande narcísico. Calma. Nós temos um espectro de narcisismo. O narcisismo pode ser maligno ou benigno. Ou seja, a partir de um certo ponto, se for um narcisista maligno, eu olho para as pessoas de um ponto de vista utilitário. Quero que elas me ajudem vou usá-las, no fundo, como peões no meu tabuleiro para cumprir os meus objetivos. Mas existe um nível de narcisismo, do ponto de vista técnico, que é altamente saudável, que é o investimento no próprio. Se tu não tiveres um nível saudável de narcisismo, de investimento em ti mesmo, olha, não tinhas feito 3 vezes o Harrison, eu não ia ao ginásio ou fazer exercício com frequência, ou seja, tu tens de gostar de ti. E então, quando o fazes do ponto de vista deste narcisismo positivo, que é um narcisismo construtivo, que tem que ver com investimento em ti, que tem que ver com o que tu disseste, que de seres cada vez mais curioso, de seres autodidata, de ires ao cerne das questões, eu acho que esse narcisismo, que é bastante positivo, que é bastante construtivo, é algo que temos em comum, que é tu ser cada vez mais querer ser e és uma referência na tua área, e eu exatamente o mesmo. Isso tem também por trás uma pulsão epistemofílica, ou seja, uma vontade de querer saber. E quanto mais sabes, como tu disseste, cada vez mais percebes que há muito mais para saber do que se leres um trecho e de repente achas que debitas aquilo e vais fazer um reel viral. Sim, afinal de contas, o mundo e a vida é muito mais do que isso. Eu não sei se o termo narcisismo bom ou mau é o que se deve aplicar ou não, isso é uma questão muito específica da tua área e eu respeito muito as diferentes áreas. Eu acho que cada profissional deve ser o melhor de si próprio, mas desconfio sempre quando um profissional acha que é o melhor de muitas áreas e, portanto, nesse tipo de avaliações eu tento não intervir ou intervir apenas o mínimo possível para ajudar as pessoas a pensarem, a orientar-se e a procurarem a ajuda certa. Eu acho que isso é um dos grandes perigos que nós temos atualmente. As redes sociais são um grande aliado nosso, por outro lado, também são terrenos de grandes perigos. Por um lado, no componente estético, quantidade de resultados que nós vemos que são imagens adulteradas, com filtros, com edição, que não correspondem à verdade. E de outro ponto, a questão da ajuda mental. Também nós temos reparado, e eu, como leigo na área, reparo cada vez mais a pseudo-ajuda e a pseudociência que está à volta da área da saúde mental, com todas as pessoas a serem supostos coaches, a quererem apenas angariar e ficar com dinheiro dos pacientes que têm alguma fragilidade ou debilidade de saúde mental, e depois as pessoas acabam por ficar muito perdidas e não sabem a quem pedir ajuda. E acho que o facto de também terem medo de pedir ajuda tem muito a ver com a quantidade de oferta fraudulenta, chamemos-lhe assim, mesmo sendo uma palavra forte, que existe hoje em dia, quer na área da estética, quer na área da saúde mental. Pá, sabes que mais uma questão, sim, de facto narcisismo neste termo é uma questão muito técnica, mas uma coisa que nos une, e por isso é que estamos aqui agora os dois, é que tivemos coragem de nos destacar.
E os brasileiros têm um provérbio que eu digo muitas vezes aos meus pacientes para eles usarem mais, para terem mais coragem, que é prego que se destaca é martelado. E quando eu comecei a criar o meu perfil profissional, tal como tu fizeste, pá, fui super criticado, mas honestamente eu tipo press mute, não ouço nada. Mas cheguei ao exame final de especialidade e o júri que lá estava perguntou-me: então, para si, qual é que é a relevância ou a importância de de um médico estar presente nas redes sociais? E eu disse: olha, no ano não sei quantas e troca ao passo, houve uma campanha de desinformação em que se dizia que a vacina X causava autismo. Se na altura existissem médicos nas redes sociais para combater essa desinformação, não existiam ainda hoje pais que não vacinam os filhos porque acreditam que vacinas podem criar autismo. Portanto, esse trabalho de desconstruir aquilo que é a banha da cobra que é vendida online é muito importante, e é importante que pessoas como nós continuem a ter coragem de o fazer, apesar dos cães ladrarem, mas a caravana tem que passar. Conhece a história dos sapos? Alguma vez te contei a história dos sapos? Não, mas podes Não, contar. ok. Pá, a história dos sapos é fixe. Então, havia uma torre e um monte de sapos, e os sapos queriam subir à torre, mas ninguém se atrevia. Sempre que um sapo começava a subir, os outros sapos diziam: ah pá, este sapo vai cair de certeza, este sapo vai cair de certeza. E os sapos tentavam subir, iam caindo um atrás do outro, atrás do outro. Houve um sapo que chegou lá acima. Qual é que era a diferença deste sapo para os outros? Saltava ainda mais. Era surdo. Hum. Essa é que é a grande cena. Então, já percebemos aqui que tu és uma pessoa que tens uma grande resiliência, uma grande capacidade de adaptação, és um antifrágil, aguentas pancada e não só voltas a ser quem eras, como ficas ainda mais forte, mas somos todos humanos. Todos nós já tivemos inseguranças e medos. Então, qual é que achas que foi a crença limitadora que tiveste durante mais tempo? Obviamente que acho que, como todas as pessoas, eu já pensei e já tive muito essa dúvida: será que eu vou ser capaz? Eu acho que essa questão, só por si, às vezes assombra-nos muito. Só que acho que enquanto a pergunta for será que eu vou ser capaz, temos em aberto a possibilidade de dizer que sim. Quando em vez da pergunta passa a ser uma informação que diz, uma afirmação, aliás, que diz eu não vou ser capaz, acho que é muito mais tendencial para que as pessoas desistam. Acreditem. Ao longo da minha vida eu questiono-me sempre, então eu pergunto-me: será que eu vou ser capaz? Obviamente sou uma pessoa com uma confiança muito alta, portanto eu acredito sempre que sim. E a pergunta seguinte é: como é que eu vou ser capaz? O que é que eu preciso de fazer para ser capaz? Pá, perfeito, acho isso excelente. Para além disso, e agora estou aqui a dar-te um bocado de coaching de alta performance. Pá, eu também sou bastante confiante, mas como estava aqui há pouco a falar em off, pá, eu fiz um exercício no início deste ano que foi escrever quais é que são todas as minhas fraquezas, e eram tipo aí umas 20 ou 30, e eu fiquei tipo, E eu foja. acho que tenho muitas mais. E tenho mais, provavelmente. E depois, pá, escrevi quais é que são as minhas forças, estava aqui parado, depois oportunidades e ameaças. Ou seja, é importante duvidares, senão não vais desenvolver mecanismos, mas ao mesmo tempo acreditares. Ou seja, tem que haver um equilíbrio entre o medo de eu não conseguir e o desejo de lá chegar. Tu sentes que és mais impelido pelo medo de não conseguir ou pelo desejo de lá chegar? Sem dúvida alguma, pelo desejo de lá chegar. Eu tenho medos, mas obviamente que o desejo de lá chegar e de ter sucesso, que as coisas corram bem, é muito superior. E ainda agora, com a temática da paternidade, não é? Eu sou um recém-papá, portanto eu estou a descobrir tudo isso. Obviamente que todos os dias nós nos questionamos: será que estamos a fazer bem? Será que eu vou ser capaz? Isto agora é para o resto da vida? Mas, por outro lado, o desejo de que corra tudo bem é muito superior, e depois as coisas correm incrivelmente bem, e vamos vivendo e criando memórias super bonitas ao longo da nossa vida. E eu acho que o sucesso pessoal também é isso, porque sucesso não é só profissional, não é? O sucesso é em diversos campos, e o sucesso pessoal, eu acho que também é isso. Faz parte, e acho que é bonito viver assim. É isso que nos faz bem e que nos deixa felizes, porque afinal de contas, qual é o objetivo de vida? O meu objetivo pessoal é ser feliz. E isso depois engloba múltiplos fatores, vários campos. Eu tenho que ter sucesso em vários campos para ser plenamente feliz. Mas o objetivo é esse. Opá, eu de uma maneira poética digo-te assim, opá, o meu objetivo é
não caber no berço em que nasci, quebrar barreira uma a uma e nascer sem nenhuma. E o resultado final é medido pelo número de sorrisos de pessoas que eu amo que eu tenho à minha volta com 80 anos, uma coisa assim. Então, qual é que tu achas que é a maior mentira que os portugueses acreditam acerca de autoestima? É assim, eu acho que no global nós temos dois grandes grupos portugueses, portugueses que são muito bem-sucedidos, com muita confiança e que têm menos crenças eh, em- infundadas, e depois temos um grande espectro da população que efetivamente tem falta de confiança, e baseado nisso, o que mais acreditam é que não conseguem. Eu acho que nós devíamos mudar completamente esse mindset. Temos um exemplo muito concreto, por exemplo, com os atletas de alta competição e com o futebol em particular. Nós temos das melhores seleções do mundo, mas se fizermos uma sondagem em Portugal inteiro, eu diria que mais de metade vai dizer que nós não somos capazes de vencer o campeonato do mundo. Eu não acredito nisso. Eu acho que nós temos ótimos profissionais, ótimos atletas. Claro que sim, que temos uma grande probabilidade, e eu tenho um grande desejo que sejamos campeões do mundo. Mas isso é exatamente o reflexo, com um exemplo muito simples de uma crença que os portugueses têm, que não deviam ter, porque não corresponde à realidade. Somos muito melhores que isso. É fantástica a tua resposta. Em inglês isso tem um termo que é learned helplessness, e de facto aos portugueses falta-lhes imenso coragem e ousadia. E este podcast não é só um podcast, este podcast é um movimento, é o início de uma revolução silenciosa de mentes seguras. E tu és um exemplo disso, sem dúvida alguma. Fico E muito lisonjeado que o gostava, consideres. sem dúvida alguma, senão não estavas aqui, foste o primeiro convidado e tudo isso tem uma lógica. Passamos por muito, de facto. Faculdade de Medicina, internato médico, duro, para cacete, como tu sabes. Que mensagem é que tu deixavas para os jovens médicos em formação? Primeiro, é não desistir. Efetivamente, nós temos as profissões mais nobres da sociedade a nível mundial. Passamos por momentos difíceis porque a população em Portugal não nos dá o devido valor, e isso é um facto incontestável, e então muitos de nós têm a vontade de desistir. Porquê? Porque o curso de medicina é dos cursos mais longos que há no país, se não for o mais longo. A formação não acaba com o curso, não acaba com a faculdade. Nós fazemos 6 anos de faculdade, depois temos que fazer mais um ano de internato geral, e quem quiser tirar uma especialidade terá que fazer a formação, que não é formação, é trabalhar em determinadas áreas específicas, mais 4, 5 ou 6 anos, como o meu caso. Portanto, estamos a falar de praticamente 20 anos a terem que ser os melhores sempre. Não é? Não podemos ser hipócritas. As pessoas que entram em medicina foram os melhores alunos, as pessoas que entram em determinadas especialidades depois foram os melhores da medicina, e portanto este é um percurso efetivamente árduo e que no final não é assim tão valorizado pela sociedade, pelo menos atualmente. É muito interessante porque como eu viajo worldwide, há muitos países onde se vê uma valorização totalmente diferente da medicina, e que as pessoas respeitam, percebem que é difícil ser médico, e ser um bom médico é difícil, leva tempo. Nós estamos numa sociedade que quer resultados rápidos. Nós não conseguimos ser médicos ou bons médicos rapidamente, demora mais do que uma década, e então eu daria essa dica aos colegas mais novos: é não desistam, esta profissão é incrível, vocês conseguem viver a ajudar pessoas, isso é mágico e vale todo o esforço do mundo. Pá, eu dava ainda mais, que é, pá, como tu dizes, é dificílimo, e eu tenho imensos pacientes que me dizem: epá, estive com um colega seu e ele ficou a olhar para o ecrã 5 minutos, nem olhou para mim, passou-me isto, papapá. E tu tens uma sensibilidade estética e ouves as pessoas e percebes de onde é que vêm os desejos delas. Então eu diria-lhes mais que é, pá, tenham um mundo, vivam entretanto. Pá, tu foste DJ, eu também, eu passei música, mas vivemos muito, a vida existiu. E isso é super importante. E quem só sabe de medicina, nem de medicina sabe. Era isso que eu ia dizer. Sim. Para ser um bom médico é preciso ter vida. Porque se for só pelos livros é difícil. Como é que nós nos vamos identificar com problemas das pessoas que temos à frente se nós não temos nenhuma vivência
parecido ou comparável para nos conseguirmos pôr nesse patamar. Então sim, eu sempre vivi muito, por isso é que não fiz o percurso académico seguido como na teoria muitas pessoas fizeram, mas não me arrependo de nada. Acho que isso só me trouxe vantagens na pessoa que sou e, consequentemente, no profissional que sou. Por isso, eu dou sempre este conselho aos alunos de medicina: é, para começar, vão às festas académicas, vivam, divirtam-se, conheçam pessoas, façam networking, trabalhem em conjunto que vão ter sucesso para a frente. Porque se abdicam de toda a vivência que um jovem adulto, que é a idade que está na faculdade, deve ter, depois mais para a frente vão ter lacunas e frustrações de não terem vivido o que deviam ter vivido na altura certa. Tornam-se gente amargurada, ficam isentos e cinzentos como os fatos que usam. Epá, e eu tenho de facto muitos pacientes que são médicos e que recuperam a alegria de viver, porque a grande questão aqui é as pessoas irem desistindo de si, desistindo dos seus sonhos. E isso tem a ver com o eu que eu imaginava ser um dia. Eu acho que a maior dor na vida de um homem ou de uma mulher é tu chegares ao final da tua vida e haver uma grande diferença entre quem eu imaginei que ia ser com 18 anos e quem eu sou agora. E isso tem que ver também com não desistires do teu corpo. Por isso é que o teu trabalho é super nobre, Rafa Nobre, porque ajuda as pessoas a recuperarem, a não desistirem de si, a não desistirem do seu eu ideal corpóreo também. Exatamente, e eu acho que é exatamente no cerne dessa questão que nós devemos atuar, que é ajudar as pessoas a atingirem pequenas transformações, e nomeadamente eu que trabalho com a face, que ao contrário do corpo, que pode ser até mais bem modelado e esculpido com o exercício físico, na face isso não acontece, não é? Por mais exercício que vocês façam, se têm um problema no nariz, nos maxilares, nas orelhas, têm que procurar ajuda, principalmente com cirurgias, para nós conseguirmos mudar. Mas não está mal nenhum nisso, só tem bem, porque se esse pequeno defeito vos afeta, nós conseguimos alterá-lo e conseguimos otimizar uma característica que antes vocês não gostavam tanto ao espelho e vão passar a adorar depois de fazermos isto. E, consequentemente, vão ficar mais confiantes, mais felizes e com maior probabilidade de sucesso. Pá, eu ontem tive o grande privilégio de conhecer a tua filha, a Carol Beleza Nobre, ou com uma nobre beleza em si. Ofereci à mãe da tua filha, um ingresso gratuito para o curso Mentes Seguras, e a ti ofereço-te uma sessão de coaching de alta performance, porque, como eu costumo dizer, opá, eu não estou aqui para mudar ninguém, estou aqui para ajudar a diminuir o volume de algumas características e aumentar de outras. E ficas um Ferrari. Já estás. E eu estou sempre disposto a aprender, eu acho que isso é incrível e principalmente aprender com pessoas que sabem mais que nós faz-nos sempre bem. Se eu sou considerado para ter um coaching de alta performance, significa que estou dentro da alta performance, e isso deixa-me só por si muito feliz e lisonjeado. Significa que estamos no caminho certo e vamos nessa. Meu irmão, a vida é a arte do encontro. E a gente aqui se encontrou novamente. Então é isso, é verdade, meu. Estamos juntos. Estamos juntos. Foi um prazer ter-te cá. Obrigado. Não é à toa que foste o primeiro convidado. Fico muito contente. Acho que efetivamente termos falado de estética com ética e de mentes seguras logo neste primeiro episódio do podcast é super interessante. Abre portas para que tu explores melhor do que ninguém no futuro, e estarei a ver atentamente o que é que sai dessa cabeça pensadora. Hoje o leme da mente é este: a verdadeira identidade começa quando percebemos que o nosso valor não cabe no espelho. Não nascemos iguais, nascemos para ser inteiros, para sermos únicos, singulares, reais, originais. E quando deixamos de caber nos padrões, é quando começamos a viver com a nossa verdade. A nossa beleza deixa de ser uma prisão, passa a ser libertadora e transforma-se numa ponte para a autenticidade, para a coragem e para a conexão. Se esta mensagem mexeu contigo, então o caminho é este. O curso Mentes Seguras é para ti. Um programa científico, humano e transformador, onde a autoestima se treina, a coragem se pratica e a tua história encontra um novo rumo. Inscreve-te na lista de espera, o link está na descrição. Este é o movimento Mentes Seguras. E estamos só a começar. Obrigado por estares desse lado e lembra-te, cuidar da tua mente nunca foi capricho, sempre foi saúde mental.